Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, e hoje a gente vai falar um pouco de história. A gente vai falar desde o Império Romano, da unificação do Império Romano, até a fragmentação que nós encontramos na Europa hoje. Por que que a Europa, um espaço tão pequeno, tem tantos países? Então, para isso, a gente tem que recorrer um pouco à história desse continente para tentar desmistificar isso daí, beleza? Acompanhe essa aula com atenção. No final da aula eu vou dar orientações para o nosso trabalho bimestral, beleza? Então vem comigo. Bom, pessoal, a gente vai iniciar a nossa aula de história aqui falando sobre o Império Romano. O Império Romano ele durou quase 500 anos, foi lá de 27 a.C. até 476, que é quando foi deposto o imperador pelo Odoacro, que era um visigodo, uma tribo bárbara. Tá? Durante esses 500 anos, olha o tamanho do Império Romano. Olha o quanto ele conseguiu se expandir e unificar na figura do imperador. Então pega lá, Península Ibérica. O que é Península Ibérica? Portugal e Espanha. Península Itálica, a Itália. França, Bélgica, Holanda, parte do Reino Unido. Parte ali da Península Balcânica. O que é Península Balcânica? Sérvia, Croácia, Bósnia, Kosovo, deixa eu ver outro, Bulgária, Macedônia, Grécia. Pega ali também Turquia, todo esse norte da África, que hoje é Marrocos, Argélia, Síria, Egito, dá entrada ali na Ásia, no que hoje é o Irã, a Armênia. Então, é um território extremamente grande, unificado pelo Império Romano. A gente teve outros impérios também, teve o Império de Alexandre o Grande, um pouco antes, também enorme, que ia até a Ásia. Mas vamos partir aqui do Império Romano. Então, o que esse império tinha como elemento que tornasse ele único, né? Sobretudo a língua latina, e a religião católica, né? Quando o imperador foi convertido ao cristianismo, logo depois o cristianismo virou religião oficial do Império Romano. Então, esses são os dois legados culturais que o Império Romano deixou para a gente. Além de outros, né? Maravilhas arquitetônicas, livros, leis, jurisprudência, mas, sobretudo, a língua latina e a religião católica. Beleza? Bom, mas eu falei que em 476 esse império caiu. Bom, o que acontece? Nós temos tribos bárbaras que vinham lá do norte da Ásia, ou, perdão, do norte da Europa ou da Ásia, que faziam incursões na Europa, incursões, e você ia fragilizando esse exército, a ponto do Império Romano se dividir em dois. Ele virou Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente ele era centralizado na cidade de Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia. E esse Império do Oriente ele vai cair só em 1473, que é quando os turcos conquistam Constantinopla. E o Império Romano do Ocidente, centralizado em Roma. Então aí nós temos o roxinho, Oriente, vermelho, Ocidente. Tá? É esse império do Ocidente, esse vermelho, que está inclusive mais dentro da Europa. O Império do Oriente já é mais ligado ali à Península Balcânica e Ásia, né? É esse Império do Ocidente que eu quero que vocês prestem atenção. É nesse Império do Ocidente que a gente vai ter a incursão dessas tribos bárbaras e dominação e criação de vários reinos bárbaros, né? Aí que nós vamos entrar na Idade Média. Então, dá uma olhada nesse mapa aí. A gente tem a Península Ibérica, ali região de Portugal e Espanha. Islã, por que Islã? Houve um avanço do islamismo, ele surge ali mais ou menos no ano 700. Ele avança o mar Mediterrâneo, domina todo Portugal, toda a Espanha e é parado ali pelo Império Carolíngio, ou chamado também Reino Franco. Então, quando a gente olha para a Europa nesse cenário, todo aquele império do romano do Ocidente, ele vira vários reinos. Então, uma parte é islâmica, tem o Reino Carolíngio, ou Império Carolíngio, ou Império Franco, que domina o que hoje é a França e parte da Alemanha, tem os saxões, tem a Lombardia. Lembram onde surgiu o coronavírus lá na Itália, na região da Lombardia, ali no norte da Lombardia? Porque era o reino dos
lombardos, suevos, vândalos, saxões, visigodos. Cada tribo bárbara dessa que acaba avançando sobre o Império Romano forma o seu reino. Tá? E nesse cenário se destacam o quê? O Império Carolíngio ali na Idade Média. Beleza? Passado aí mais alguns séculos, nós temos as formações dos estados modernos. A gente tem ali, a gente passa aquele período de feudalismo, aquele período de ruralização, e depois então vai surgindo os estados modernos, vai surgindo, por exemplo, Portugal. Se vocês observarem bem esse mapa, não tem Espanha, por exemplo. Tá, Castilha, que é Castela, Navarra e Aragão, que vai dar origem à Espanha moderna, né? E Granada também. Ou, por exemplo, se vocês olharem ali Ducado da Aquitânia, uma parte vai virar França. Ali vai surgir no Reino de França, vai surgir a Holanda, vai surgir a Bélgica. O Sacro Império Romano-Germânico, era uma série de pequenos reinos que depois vai dar origem à Alemanha. E o principal reino aí é a Prússia. Se vocês observarem bem, a Itália tem lá, né, Reino de Nápoles, Sicília, Sardenha, Córcega, Gênova, Veneza. Eram cidades-estados ou pequenos reinos que só lá no século XIX, no caso da Itália, vai se unificar e vai virar o país que nós chamamos Itália. E a Alemanha também vai surgir só lá no século XIX. Nós chamamos as unificações, né, a reformação dos estados modernos e as unificações desses reinos em um estado como a gente conhece hoje, né? Aliás, como o mapa que nós conhecemos hoje. Então percebam, através dos mapas, como que ele vai se fragmentando. Vamos voltar aqui para vocês verem. Primeiro, Império Romano do Ocidente e do Oriente, tribos bárbaras, formação dos estados modernos. Olha como esse mapa vai ficando complexo, como que ele vai ficando fragmentado. E, em alguns casos, se uniram, como o caso da Espanha, que é a união de 4 reinos. Outros casos, eles acabam se separando, beleza? É um processo que acontece na Europa sempre, tá? Constante, beleza? Agora, saindo aqui da modernidade, lá até do século XVIII, vamos entrar no século XIX e XX. A gente tem alguns episódios da história que marcam bem a tentativa de você tentar unificar a Europa. Primeiro é com Napoleão. Napoleão francês, ele invadiu a Espanha, inclusive colocou um parente seu como rei da Espanha, obrigou com isso a família real portuguesa a fugir para o Brasil, e nós inauguramos aqui um período da nossa história, que é o Brasil Império. Ele avançou até a Rússia, acabou perdendo a guerra depois. Né? Primeira Guerra Mundial, a gente teve aquele barril de pólvora nos Balcãs, né? A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, mas você tinha a Alemanha com uma ideia de expansionismo, de se expandir, de ter colônias já que não tinham. Então, a gente consegue perceber ali no século XIX e século XX essa ideia de surgir uma potência na Europa capaz de unificar toda ela, seja por laços amigos ou seja através da espada, o que não deu muito certo. Tá? Agora, partindo já para o final do século XX, a gente tem outras duas unificações e separações bem conhecidas. A primeira da União Soviética. Então, observem esse mapa aí. Esse mapa é os países que compunham a antiga União Soviética, todas as repúblicas soviéticas. Então você tem Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldóvia, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão. Alguns aqui já estão na Ásia, mas muitos ali no leste europeu, próximos também à Península Balcânica. Olha como que é complexo isso. Tudo isso estava junto na União Soviética. Quando o sistema socialista começa a ruir, cada país vai seguir o seu rumo. Pega a independência e vai viver sua vida. Não se manteve. Antiga Iugoslávia também, pessoal. Antiga Iugoslávia era um país socialista que surgiu ali no leste europeu e Península Balcânica, que não estava aliado nem com a OTAN, lá dos ocidentais, né, nos Estados Unidos, Japão e Inglaterra, nem estava associada à União Soviética. E o caso da Península Balcânica, da antiga Iugoslávia, é emblemático até hoje, porque até hoje nós temos guerra de território. É um país falando, o meu território era mais para frente lá, eu tinha mais território, outro não, esse território é meu. Ou línguas. Então, o caso da Iugoslávia, ele é muito didático para a gente ver
esses processos de unificação e separação na Europa. E por que isso ocorre, pessoal? Bom, a gente falou de ocupação aí milenar na Europa. E com isso você cria particularidades. E lá na Europa eles realmente valorizam isso. Elementos como a minha língua é diferente da sua, logo eu sou um país diferente, eu quero ser reconhecido como um país diferente. Ou eu não sou igual a você por, inclusive, questões genéticas. Eu sou de uma descendência eslava, eu sou de uma descendência ariana, eu sou de uma descendência franca, eu sou de uma descendência balcânica. Tudo isso entra em jogo quando a gente fala dos países da Europa. Por isso que a gente consegue ver essa fragmentação muito grande nessa identidade europeia. Beleza? Agora, pessoal, com o trabalho bimestral, eu quero que vocês realizem uma pesquisa para mim. Tá? Hoje na Europa a gente tem vários movimentos separatistas, vários conflitos, ou que não é conflito ou movimento separatista, são ideias de separação. Tá? Eu vou listar alguns aqui para vocês. Primeiro, a independência da Catalunha. Tem aí o mapa da Espanha, região da Catalunha, lá de Barcelona. Eles afirmam que eles possuem uma história muito particular. Teoricamente, a língua deles é o catalão. Se você chegar alguém que mora em Barcelona, né, e perguntar qual a sua língua, ele não vai falar espanhol. Ele vai falar, não, minha língua materna é o catalão. É um caso também. País Basco, que é envolvido ali com a Espanha também, é isso. Eles falam, nossa história é muito particular, nós não somos espanhóis. Inclusive, na década de 90, a gente tinha bastante ataque terroristas realizado por terroristas do País Basco, né? E quem quiser pesquisar sobre isso vai encontrar o ETA, por exemplo, que era um grupo terrorista que executava esses ataques constantemente na Europa. Ou na França, porque tem uma pendência com a França também, ou na Espanha. Né? Nós temos conflitos na Irlanda, a Ilha da Irlanda e a Irlanda do Norte, que foi conflitos por religião, uma ilha é católica, a outra é protestante, e que você tem problemas até hoje. Tá? Nós temos mais recentemente o Brexit. O que é o Brexit? A saída do Reino Unido da União Europeia. Então, fazer parte da União Europeia, a gente vai ter uma aula sobre isso, é um processo de unificação da Europa como um todo, mas mantendo a autonomia de cada país. O Reino Unido não aceitou isso, né? Ele teve alguns conflitos, algumas divergências, sobretudo em relação a imigrantes, que uma vez que você tem acesso à Europa por qualquer um dos países, você tem trânsito pela Europa. Então o que a Inglaterra afirmava? Se alguém entra na Europa lá pela Turquia, esse cara consegue chegar aqui na Inglaterra sem problema nenhum. E a gente não quer isso. Então, é uma questão também de separação da Europa. Questões do Kosovo, pessoal. O Kosovo, ele é um país, eu não sei se eu posso falar que ele é um país, porque ele não é reconhecido, mas ele entra em conflito com a Sérvia até hoje. A Sérvia fala, não, vocês não são um país, você é uma província rebelde, um estado rebelde. E o Kosovo, não, nós somos um país e nós queremos nossa independência. Tem também o caso da Ilha do Chipre. Esse é um caso emblemático. A Ilha do Chipre, ela é dividida em duas. Apesar de existir só um país, Chipre, né? Por que tem essa divisão? Metade da população tem origem grega, metade da população tem origem turca. E isso é motivo para nós somos diferentes, nós vamos fazer um novo país. Então, além desses, tem tantos outros países. Então, quero que vocês peguem um desses movimentos de separatismo ou desses momentos de identidade da Europa e façam um trabalho. As outras especificações eu vou enviar para vocês através do sistema Delta ou no plural. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!